Bom, abra a tua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios capítulo 4. Nós vamos estudar um texto bíblico durante 3 domingos, tá? Nós vamos estudar esse capítulo 4. Nós vamos dividir em 3 mensagens. Hoje é como se fosse uma introdução, né? Mas é claro que já vamos ter bastante aprendizado. É muito bom quando a gente pode estudar a Bíblia toda, todos os assuntos bíblicos, e que Deus nos dê sabedoria, tanto eu que falo, como os irmãos que me ouvem, os amigos que nos ouvem, tá? Então, o capítulo 4 de 1 Coríntios diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem tão pouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, e te louvamos porque o Senhor a preservou até esse momento. Clamamos que o Senhor possa abençoá-la agora, e cremos ao Senhor Deus no poder das Escrituras, e sabemos que ela não volta nunca vazia. Por isso, Pai eterno, conduza o teu servo, no nome de Jesus, amém. Então, estamos aí, graças a Deus, nós estamos com as Escrituras abertas, graças a Deus, o Senhor preservou as Escrituras, e nós podemos aprender coisas como essas que estão nesses primeiros 5 versículos da Bíblia. E aí a gente vai entrar em alguns assuntos, e eu peço que os irmãos prestem bastante atenção, porque algumas informações que hoje serão trazidas, vão ser trazidas por mim, pelo menos. Eu não lembro se o pastor Viana já citou alguma vez, mas por mim vai ser pela primeira vez, tá? Tenho agora estudado esse capítulo 4, e aí queria trazer para os irmãos e pedir a todos, né, aqueles que estão nos ouvindo, que acompanhem com o texto bíblico, que seria muito bom. Então vamos lá, então vamos para os servos de Cristo e o julgamento. Esse é o tema, né, o título da mensagem de hoje: os servos de Cristo e o julgamento. Então, a gente vai dividir isso aqui em 3 mensagens. A gente tem que lembrar que essa igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos problemas. A gente olha Paulo escrevendo essa igreja, e a gente percebe que Paulo faz uma carta longa, não só uma, e sempre orientando a igreja, sempre orientando a igreja, sempre orientando a igreja. Que, é claro, irmãos, é o caso da nossa igreja também. Não que eu estou dizendo que a nossa igreja pareça a igreja de Corinto, mas que a gente tem que orientar, e orientar, e orientar sempre. Na verdade, uma igreja que dura 54 anos, vamos completar esse ano. Se formos completar 54 anos, imagina quanta exortação teve para que ela permanecesse firme até agora. Imagine os pastores que passaram por aqui, e os pastores que estão aqui, né? Pastor Viana durante esses 25 anos, eu durante esses 14 anos, sempre exortando a igreja. Então, na verdade, a gente olha para a igreja de Corinto, a gente fala, igreja cheia de problemas, ótimo, mas toda a igreja composta por pecadores, a gente sabe que uma igreja composta por pecadores, tem problemas. E aí, o texto começa dizendo que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Vamos lá, de quem Paulo está falando quando ele diz que os homens nos considerem? De quem é que Paulo está falando? É de todo crente? Aí é que está. Muitas vezes a gente pega
o texto isolado e a gente pensa que se aplica a todo crente. Isso é um cuidado que a gente deve tomar em um texto como esse. É muito bom a gente prestar atenção, porque a gente começa agora o capítulo 4, o meu objetivo é estudar o capítulo 4, mas para estudar o capítulo 4 a gente precisa de algumas informações que a gente pode olhar um pouco anterior a ele, que está no capítulo 3. É claro, irmãos, vamos lá, que nós queremos ser reconhecidos como servos do Senhor. É claro que nós queremos ser reconhecidos. Então vamos lá, que os homens nos considerem. Poxa, que ótimo. Quando a gente faz uma aplicação mais ampla, não olhando apenas para o texto e prestando atenção de quem Paulo está falando, quando a gente amplia isso, nós queremos que todos nos considerem servos de Cristo, ministro de Cristo, despenseiro dos mistérios, né? Mordomo dos mistérios de Deus. Claro que a gente queria isso, ou a gente quer isso em algum nível. Mas aí, meus irmãos, eu quero que você que já é um leitor da Bíblia, que você lembre que Paulo, em parte aqui dessa carta, ele defende seu apostolado. E para você que é um leitor ainda jovem da Bíblia, você faz pouco tempo que você tem lido a Bíblia, ou você não chegou nesse capítulo ainda, ou não tem o costume de ler as cartas de Paulo, gosta por mais de Salmos, gosta mais de Eclesiastes, Provérbios. Paulo está defendendo o seu ministério aqui. Paulo está falando sobre o ministério apostólico. Olhe só, capítulo 3, por favor. Capítulo 3 de 1 Coríntios, no verso 5. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? E conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós, está vendo? Ele fala, quando ele está aqui falando sobre a edificação da igreja, nesse caso aqui, ele fala nós, e depois ele fala vós. Nós somos cooperadores de Deus. Aí ele diz o quê? E vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. E é claro, né, discutindo com os homens, numa das nossas aulas, foi na semana, não foi ontem, foi na semana passada. Irmãos, eu gosto de pensar em Cristo como a pedra fundamental da igreja, os seus apóstolos como as colunas, né? A estrutura, como nós falamos na aula, e nós, edifício do Senhor. Por isso que tudo que a gente faz na igreja é para edificar o outro, edificar a igreja. Tudo que nós fazemos, Paulo está falando aqui, colocando diferença entre o ministério dele, o ministério de outros que edifica, e entre os próprios coríntios. Ele conclui o capítulo 3, da divisão bíblica que nós temos hoje, assim, verso 21 do capítulo 3: portanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Aí ele começa que os homens nos considerem ministros de Cristo. Ministro de Cristo é isso. Então, este homem, ele está falando do ministério apostólico, tá? E ao falar desse ministério, meus irmãos, ele usa duas palavras para descrever o ministério apostólico aqui no verso 1. Uma das palavras é ministro e a outra despenseiro. Eu quero que você preste atenção na sua Bíblia, se existem duas palavras aí. Se você, em algumas traduções, eles não trazem duas palavras, eles trazem apenas a palavra servo. É claro que ministro, ele é um servo. O despenseiro é um servo, mas são duas coisas diferentes. Tanto esse servo ministro, como o servo despenseiro. Tá? Existe diferença disso. E olha só, um é servo de Cristo, tá? Ministro de Cristo,
e o outro é despenseiro dos mistérios de Deus. Então, são esses dois termos, essas duas expressões que ele usa para fazer o quê? Para falar sobre o ministério apostólico. Então ele descreve através de duas funções. Então vamos lá. Ministro ou servo? Qual é a ênfase aqui? A ênfase aqui é estarmos submissos a Cristo. Estamos numa posição inferior ao Senhor Jesus. A gente está em segundo plano quando nós olhamos para esse tipo de linguagem que ele usa. Então o Senhor Jesus acima de nós. Muito bom. Aí ele pega e vai para despenseiro. Já quando a gente pensa em despenseiro ou mordomo, talvez na sua Bíblia traga a palavra mordomo. Se trouxer a palavra mordomo, ótimo. Aí, peraí, já é um servo que ele tem uma certa autoridade sobre tudo aquilo que o seu Senhor o pôs ali para dirigir. Então ele coordena empregados, ele faz negócios com o próprio dinheiro do seu patrão. É desse jeito. Então são duas coisas diferentes. Numa, ao mesmo tempo que o servo é humilde, está debaixo de Cristo, em um outro instante do texto bíblico, em um outro instante do ministério apostólico, o apóstolo, ele tem uma posição de autoridade dada por Deus. Agora olha só, é ministro de Cristo, e é despenseiro de Deus, mas é despenseiro do quê? Dos mistérios de Deus. E agora vamos lá, bem rapidinho, tá? Mistérios, quando a gente lê essas coisas nas cartas de Paulo, a gente sempre tem que lembrar disso aqui, ó. O que são os mistérios, quando Paulo fala os mistérios de Deus? Meus irmãos, os mistérios, ou o mistério, é o plano da salvação, que estava obscuro aos irmãos, a todos aqueles do Velho Testamento. Ninguém conseguiu, prever o que iria acontecer. Cristo andou, e a multidão não foi atrás dele simplesmente, indo atrás dele porque conhecia o Velho Testamento. Muitas pessoas, mas muitas, o negaram. Muitas pessoas olharam para Cristo e o desprezaram. E aí vem os apóstolos e traduzem o Velho Testamento para nós. Então, quando nós olhamos para isso daqui, a gente não pode parar de falar que o Senhor Jesus, Ele revela o plano de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É por meio de Cristo. E quem é que traz isso para nós, além do Senhor Jesus, é claro, porque o Senhor Jesus veio e fez a sua obra? Os apóstolos. Então, por exemplo, eu sou um mordomo dos mistérios? Não, irmãos. Eu cuido do evangelho hoje. Você é um mordomo dos mistérios? Não, meu irmão. Você cuida dele para ser revelado. Esses homens, eles traduzem para nós quem é Jesus. Eles olham para o Velho Testamento e expressam em Cristo aquilo que está lá. Então, quando a gente não entende o cumprimento em Cristo, eles vêm e escrevem o Novo Testamento para nós. Eles são apóstolos. E é por isso que agora eu quero dizer, não existem apóstolos hoje em dia. Porque esses homens estão em uma posição diferente da nossa. É diferente da minha. Eu sou um pastor. Eu faço diferente deles. Eles são usados para que a gente aprenda aquilo que ninguém entendeu. Ótimo. A partir de agora, tudo que eles fizeram para que a gente aprenda, a gente traduz isso, sabe como? Através da leitura da Bíblia. É desse jeito. Não existem mais mistérios. A Bíblia está completa. Então esses homens, eles são usados para essas coisas. Agora, vamos só voltar. O ministério dele é igual ao meu? Não. Como servos de Cristo somos iguais. Apóstolos, pastores, diáconos, todos, o irmão que toca, todo mundo é servo de Cristo. Agora, como mordomo dos mistérios de Deus, não. Ô Neil, mas eu sou um mordomo de Cristo? Claro que você é, meu irmão. Claro que você é, minha irmã. O que Deus colocou para você, que você tem a autoridade dele para fazer. Vamos lá. Aqui nós temos pai, mãe não tem aqui hoje, né?
Não tem, só tem pai. Mãe não tem. Mas sabe aquele tipo de pai e mãe que fala assim, Deus não gosta? Sabe esse tipo de pai e mãe que fala assim, Deus não gosta disso? Sabe? Covarde. É isso que ele é. É isso que ela é. Covarde. Porque a autoridade não está presta atenção no que eu estou falando. Não está na pessoa de Deus. A pessoa de Deus, Ele deu autoridade para você, para representá-lo. Então claro que a autoridade vem de Deus, mas é você que representa Ele. Então quando você diz alguma coisa para o seu filho, por favor, presta atenção, todo mundo presta atenção, é Deus que está falando. Consegue entender isso ou não? Ele te deu autoridade. Anderson e Aline vão ter uma nova criança em sua casa, não é? Deus está dando autoridade para vocês. Você é um mordomo para cuidar dessa criança. Agora, mordomo dos mistérios de Deus, somente os apóstolos. Hoje em dia existe apóstolo? Obrigado, pelo menos um respondeu aqui. Não tem apóstolo hoje. Esses mistérios a gente não tem mais dúvida. Os apóstolos já esclareceram para nós. Muito bem, temos que continuar. O que esperar, né, desses servos que têm autoridade? O que nós devemos esperar? Vamos lá, que fale bem, que tenham sucesso, que sejam talentosos. O que a gente vai esperar deles? O que mais? Que sejam pessoas carismáticas. E aí, vai falando o que você pensar aí. O que nós vamos esperar desses servos do Senhor? Agora vamos lá, vamos tirar os mistérios e vamos pensar nos servos de Cristo e mordomos do Senhor. O que a gente espera dessas pessoas? Que eles saibam muitas coisas, são muito inteligentes, o quê? Vamos para o verso 2. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Sabe o que nós esperamos de pessoas como os apóstolos, de pessoas como Paulo, que está cuidando da igreja? Sabe o que nós esperamos dessas pessoas que são colocadas em posição de autoridade? Agora eu tiro os mistérios depois de explicar e trago a aplicação para qualquer coisa. Qualquer coisa. Deus te colocou em autoridade no quê? Você é um pastor? Então volto a dizer, você é uma mãe? Um pai? Quem você é? Você é um policial? Deus te pôs numa posição de autoridade. Você é um professor, uma professora? Uma policial? O que mais? Um juiz, uma juíza? Onde Deus te colocou? Você é um político? Foi Deus que te pôs aí? Você crê nisso? Então vamos lá. Essa pessoa que está do seu lado, eu não sei, talvez até menor que você, hein? Foi Deus que te deu? Você crê nisso? Essas ovelhas aqui, pastor Viana, não estão aqui com a gente. Foi Deus que nos deu ela para nós pastorearmos? O que esperar de todos nós? O que a minha filha espera de mim? O que o meu filho espera de mim? O que eles devem esperar? O que cada um deve esperar daqueles que são colocados em posição de autoridade? Que eles sejam pessoas boas em ganhar dinheiro. Não, meu irmão. Não, minha irmã. Não, ninguém. O que a gente tem que esperar dessas pessoas é a fidelidade. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Então é isso que nós devemos esperar. Então vamos lá, versos 1 e 2, mais uma vez para concluir essa primeira parte. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Poxa vida, por que é que Paulo está dizendo essas coisas? Será que é necessário Paulo dizer estas coisas? E aí você lembra do título da mensagem? Os servos de Cristo e o julgamento? Muito bem. Os servos que Paulo está dizendo aqui
Eles têm uma posição inferior à de Jesus, eles são servos de Jesus, mas ao mesmo tempo têm a autoridade do Senhor Deus para poder contar para a igreja do primeiro século quem é Jesus na sua plenitude e o que a igreja deveria ser durante toda a história. Nós chegamos aqui hoje por causa daquilo que eles fizeram no começo, guiados pelo Santo Espírito, nunca pela vontade deles, mas guiado pelo Espírito. Porque Paulo tem que escrever coisas como estas para os coríntios. Se você lembrar, os servos de Cristo, posição humilde, mas com autoridade, e fiéis, e o julgamento, lembra? Então, agora nós vamos para os versos 3, 4 e 5. O julgamento. Todavia, a mim muito se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juiz humano, e nem tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Lindo texto, hein, irmãos? Lindo, lindo texto. E eu quero começar assim, ó. Paulo não aceita nenhum tipo de julgamento. Ai, 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 ai. Pega esse texto, já imaginou, Marcos, Davi, aí, Ageu, Vitor, Marisabel, pega esse texto isolado. Aí eu aplico na minha vida. Será? Você não se ofendeu quando eu falei Paulo não aceita nenhum tipo de julgamento? Não é perigosa essa frase? Hein? Mas já pensou? Pega só esses 3 versículos aqui e aplica para a minha vida. Será que eu posso fazer isso? Vai. De repente, alguém pega Mateus capítulo 7, verso 1. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Você vai lembrar do texto. Quando eu começar... Vamos lá. Mateus, eu falei Mateus 7? Falei? Sim ou não? Quem me ajuda? Falei? Mateus 7? Mateus 7, 1 diz: não julgueis para que não sejais julgados. Pega o texto, não, ninguém pode me julgar. Ou senão, pastor Viana, está me ouvindo aí, meu patrão é Deus. Sabe essas coisas? Não, ninguém vem falar nada comigo não, porque quem cuida de mim é Deus. Até aí tudo bem. Vamos lá, hein? Agora eu pergunto, Paulo, parece que, né, eu forcei essa linguagem, né? Parece que não aceita nenhum tipo de julgamento. Aí alguém vai lá em Mateus capítulo 7, verso 1, não julgueis para que não sejais julgados. Só que daí a gente, no mesmo, mas é no, na minha Bíblia, na minha aqui, tá aqui, mas é assim, é na mesma página, praticamente, tá? Eu estou aqui com vocês, em 1 Coríntios capítulo 4, aí o capítulo 5 começa aqui, e aqui está o 6. A gente não julga? Então, vamos lá, por favor. Opa, só um minutinho, eu acho que eu vou desaparecer um pouco. Desapareci ou não? Tá, desculpa, irmãos, é que caiu meu esboço aqui, tá? Então vamos lá. Será mesmo que Paulo não aceita nenhum tipo de julgamento? Bom, por favor, meus queridos irmãos, olhe só para o capítulo 5 de 1 Coríntios, tá? Vá para o verso 12. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Não o papel da igreja julgar os que estão de dentro? Agora a Bíblia vai e diz: mas Deus julga os que estão de fora. E aí Paulo dá uma ordem: tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Quem não conhece o texto, eu convido você a ler esse capítulo durante a semana, porque eu não vou poder explicar agora, mas só li para os irmãos já perceberem, tem julgamento dentro da igreja. Vamos ver, olha só, capítulo 6, verso 5. Para vos envergonhar digo, não há, pois, entre vós sábios,
nem mesmo um para que possa julgar entre seus irmãos. Julgamento, está vendo? Então será que Paulo, quando ele diz aqui, todavia, verso 3 do capítulo 4, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Será que ele não aceita nem um tipo de julgamento? Sendo que depois ele pede para julgar esse irmão do capítulo 5 de 1 Coríntios, e ele é um irmão em Cristo. Ele é, mesmo sendo chamado de iníquo, você pode olhar o texto e diz que ele deve ser lançado fora, palavras duras, eu sei disso daí, eu sei disso, principalmente para esse momento da história da humanidade que a gente vive, mas é assim, tem que ser disciplinado, para que o corpo seja entregue a Satanás e a alma seja salva no dia do Senhor. É um irmão em Cristo. Julgamento da igreja. As pessoas estavam aqui com o negócio levando os irmãos para a justiça, para que o ímpio olhasse para eles e falasse o que devia fazer. Não, Paulo fala, vocês mesmos julguem. E quando se julga aqui, é bem mais fácil. Eu tenho um exemplo nesta igreja, nesta igreja que vocês fazem parte aqui, ó, vocês estão aqui e você aí em casa. Uma vez uma irmã trabalhava para outra pessoa aqui, e ela se sentia injustiçada. Então ela nos chamou e chamou essa pessoa, e com um cálculo de dinheiro lá. Eu nunca vou esquecer desse dia. Conversamos. Ela entrega aquele papel para nós, a gente entrega para a pessoa que, aspas, estava sendo cobrada, aspas. A pessoa nem olhou para o papel. Quando nós perguntamos assim, como podemos resolver isso? Ela disse à vista. Se ela tinha o dinheiro, eu não sei. Ela não queria envergonhar o nome de Cristo. E ela disse, vamos acertar à vista. Crente. Eu vi isso acontecer, eu vi. Quando teve algum tipo de desorganização na mente, na vida de alguém, de algumas pessoas ou de um negócio. E aí, precisamos conversar sobre dinheiro. Pois a pessoa disse, é à vista. Pronto. Valeu. Sábios, conversando, vamos lá. Julgamento. Será que Paulo está dizendo que ele não aceita nenhum tipo de julgamento? Então, por favor, meus irmãos, vamos lá. Lembra do que eu falei nos versos 1 e 2? Paulo está defendendo o seu apostolado. Existe uma coisa que não cabe a mim, não cabe a Maria Isabel, Vitor, Marcos, Davi, Ageu, não cabe a nós. Existe um negócio aqui, ele é apóstolo. Existe uma autoridade que não adianta. Nenhum homem tem hoje, mas ele tem. E aí eu te pergunto, como julgar a obra de um apóstolo? Isso serve para nós, pastores? Qual é o critério mesmo? Quem lembra qual é o critério? Qual é o critério de julgamento dele? A fidelidade. Vamos lá. Todos nós somos fiéis a Deus. Todo mundo aqui é fiel a Deus. Não vale dizer isso. Não vale dizer isso. Todos somos fiéis a Deus. Agora vamos lá. Eu sou um pastor. Eu sou fiel ao quê? A palavra já revelada. É isso? É aqui que eu sou fiel. Por isso que, diferentemente dos apóstolos, os irmãos de Vila São José podem me julgar, porque todo mundo tem a palavra aqui. E se eu não caminhar com a palavra, eu tenho que ser julgado pela palavra. Eu sou um pastor. O apóstolo está revelando a palavra. É diferente. Como julgar a obra de um apóstolo, irmãos? É por isso que esse homem está dizendo essas coisas. E eu vou dizer, nem Paulo se atreve a julgar o trabalho dele. Você percebeu no final do verso 3? Que ele diz assim, ó, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Puxa vida, que coisa, hein? Então é o seguinte, eu estava aqui, né, vendo o
o grupo de louvor. Aí uma pessoa escreveu aqui: parabéns, muito bonito. E talvez os irmãos que estavam aqui já tinham percebido que estava bonito. Já tinham percebido. Está vendo? Olharam, viram, puxa, que coisa boa. Só que o ministério apostólico não é assim. Paulo não se atreve, ele não se atreve a julgar aquilo que o Senhor tem revelado para ele fazer. Irmãos, isto é muito interessante. Por que é que esse homem não se atreve a fazer isso? Porque o Davi podia falar assim: cantei bem, Marisabel, cantei bem, o Wesley, toquei bem, Vitor, toquei bem, o Rodrigo, toquei bem. Eles podem até dizer isso aí, não é? Aí tem os outros irmãos que estão cuidando das coisas. Puxa, tudo saiu bom hoje. Mas para este caso, o homem olha para si mesmo e diz: eu não me atrevo a me julgar. Então o verso 3 é assim: todavia a mim muito pouco se me dá, eu nem me importo, né, do julgamento de vocês, ou de algum juiz humano, nem eu a mim mesmo me julgo. É assim que ele fala. Por quê? Primeiro, é irrelevante. É irrelevante o seu julgamento. E agora eu vou dizer. Vamos dar um exemplo de um artista. Não importa o que ele é. Se ele é ator, pintor, cantor, instrumentista, não importa. Pense num artista. Vamos lá. A opinião dele sobre si mesmo, para ele ganhar a vida dele, tá? Vale de alguma coisa? Pensa num artista. A opinião dele sobre si mesmo vale alguma coisa? Ah, nenhum, mas todo mundo tem que ser para cima, todo mundo tem que confiar em si. Oh, irmão, isso são palavras de afirmação, palavras motivadoras. Eu concordo com você. Mas eu vou te dizer, se ele não se comunicar com um determinado grupo das pessoas que existem na época que ele está fazendo sua arte, meu irmão, ele não vai viver de arte. Então ele tem que se comunicar com esse grupo. Ele tem que impressionar as pessoas, e as pessoas precisam se identificar com ele. Quando ele canta, quando ele atua, quando ele toca, quando ele pinta, quando ele escreve. As pessoas precisam se identificar com ele. Tá? Então, a opinião de um artista, por exemplo, sobre si próprio, tá, antes do sucesso, tá? Não vale de nada também. E você vai perceber que o apóstolo, ele vai ser julgado. A gente vai continuar o texto e você vai perceber que ele vai ser julgado. É muito legal isso daí. Mas em primeiro lugar, ele olha para dentro de si e fala assim: eu não me julgo. Eu não me atrevo a fazer isso, porque é irrelevante. O pastor Viana falou nessa manhã: aqui não existem disputas. Irmãos, na semana que vem, né, até brincamos pela manhã, vai ter uma pessoa que vai pregar aqui. É bom que ele pregue melhor que todos nós. É lógico. Agora eu vou julgar o meu ministério, tenho que tomar cuidado também. Eu vou me julgar como pai. Quem tem que me julgar como pai é Marisabel, João Pedro. Esse tem que me julgar. Minha mãe tem que me ver em ação e falar se eu sou bom pai ou não. Irmãos, a opinião em algumas coisas ela é irrelevante. Pegando o exemplo dos pais, quando é que a gente vai saber que os nossos filhos deram certo? Quando a gente vê os nossos filhos em ação, criando nossos netos. Aí a gente vai saber se deu certo. É assim. Então, primeiro, porque é irrelevante a opinião dele. E segundo, vamos lá. Segundo, são três fatores aqui que a gente vai estudar. Primeiro, que é relevante. O segundo é que quem julga este trabalho aqui é o Senhor. Verso 4: porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso
me considero justificado. Então é aquele negócio, não existe culpa e também não tem nada de justo na minha vida, pois quem me julga é o Senhor. Agora vamos lembrar dos versos acima. Vamos lembrar dos versos acima. Por quê? Porque nos versos acima a gente viu que os apóstolos, esses homens que estão trabalhando com esta autoridade na igreja, e quando eu estou falando apóstolo, deixa eu deixar uma coisa bem clara para os irmãos, eu não estou falando dos 12 mais Paulo, tá? Você pode olhar o texto bíblico, que existiram outras pessoas que foram chamadas de apóstolos, e se você perceber, Apolo foi colocado aqui em pé de igualdade com Paulo e Cefas, tá? Então não pense, quando você pensar em apóstolo, não pense só nos 12 mais Paulo. Existiam outros enviados com autoridade nessa época também. Só um parênteses na mensagem. É óbvio que, quando a gente olha para o céu, lá em Apocalipse, né, nas portas está escrito o nome dos 12 apóstolos. Eu sei disso daí. Aí são os 12, são os 11 apóstolos que andaram com Cristo, né? Mais Matias, aí tá, só para deixar claro isso daí, mas existiram outros homens que foram chamados de apóstolos, e você percebe que Apolo, aqui no capítulo 3, é colocado junto com Cefas e Paulo, tá? Então vamos lá, muito bem, então é o seguinte, em segundo lugar, é o Senhor quem julga, não somente a Paulo, mas também a nós. Como estou falando do apostolado, como estou falando do ministério apostólico, como estou falando de um apóstolo, não se esqueça que esses homens, eles receberam uma autoridade para revelar os mistérios de Deus. Mistério ou mistérios é o plano da salvação, oculto no Velho Testamento, que foi realizado na pessoa de Jesus Cristo e na sua obra na cruz e em sua ressurreição. Lembra disso daí? Falou sobre o mistério de Deus, é isso que os apóstolos estão fazendo. Então, quem julga? É o Senhor Deus. E quem ele vai julgar? O seu mordomo. Muito bem, então vamos lá. Eu te pergunto, quando a gente pensa num mordomo, ele tem autoridade sobre alguma coisa, ou você quer uma coisa mais simples, pensa num pintor. Pensa num pintor, tá? Eu estou falando de mordomo por causa do texto bíblico, mas pensa num pintor, sei lá, alguém que vai limpar a casa, pensa, alguém fazendo alguma coisa para o outro. Agora vamos lá. É claro que todo mundo tem que ser caprichoso, é claro que todo mundo tem que fazer o seu melhor, mas eu pergunto para você, a opinião do mordomo vale alguma coisa? A opinião do mordomo? Então vamos lá, imagine que você é um pintor, pintou, você achou que ficou ruim, mas o dono fala, não, tá bom, você cobrou 200, ele te dá 400, você aceita ou não? Ninguém aceita? Os 400? Aceita? Eu também aceitaria. Hein, Geu, pintamos uma casa, a pessoa falou assim, você falou 200, a pessoa, não, ficou tão bom que eu dou 400, você fala, não, mas eu não gostei. Não, mas quem é você? O dinheiro é da outra pessoa, a opinião é da outra pessoa. Se a outra pessoa fala assim, ficou lindo, você trabalhou para mim, você merece 400, excelente. Então é o seguinte, o que se espera de um mordomo, no caso aqui dos apóstolos, é que ele seja fiel. Quem tem que dizer isto não é Paulo. Quem tem que dizer isso não são os coríntios, não é a igreja. Quem julga este caso é o Senhor. Meu irmão, o Senhor Jesus, Ele tem muito que falar conosco. Todos nós vamos comparecer perante Ele. E nós precisamos estar atentos naquilo que nós vamos ser julgados pelo Senhor. Sabe todas as vezes que você foi injustiçado? Você sabe, não todas, mas você lembra de alguma vez que você foi injustiçado? E talvez você ficou em silêncio? Sabe, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, um dia você estará perante Cristo. Se você é um salvo em Cristo Jesus, se você creu, olha, na revelação desse mistério, que é a obra de Cristo, a sua obra completa, nascimento, vida sem pecado, sua obra que trabalhou aqui nessa terra durante 3 anos e preparou os apóstolos, sua obra na cruz, sua morte, seu sangue derramado,
pelo meu e pelo teu pecado, se você crê nisso, você crê que Ele ressuscitou, que Ele está à destra do Pai, que Ele vai voltar, você é um servo dEle. Viva isso, não como alguém que sabe disso, mas como alguém que crê nisso de todo o coração. Você é um salvo, você estará no tribunal de Cristo, e Ele vai tratar com vocês, com você, tudo que Ele tem para tratar. Ele, e talvez aquela injustiça, que é Ele que tem que falar com você e não quem te injustiçou, você será recompensado pelo teu Senhor naquele dia, e você vai perceber pelo texto que isso vai acontecer. Agora, se você não crer no mistério revelado, imagina, você nunca olhou para Cristo pendurado na cruz, né, na sua imagem, seu sangue derramado, Ele morto, mas ressuscitado. Se você não crê nessas coisas, você não estará no tribunal de Cristo, mas você estará no juízo final. É um outro lugar. Aí eu quero te pedir perdão, mas você não está nesse texto bíblico que a gente está lendo aqui, ó, que é 1 Coríntios 4, de 1 a 5. Você está em outro lugar. Mas eu quero insistir com você. Você foi injustiçado alguma vez? Você tem a possibilidade de ser julgada pelo Senhor Jesus, de ser julgado pelo Senhor Jesus, de uma forma diferente do grande trono branco, de uma forma diferente de juízo final. Você tem essa oportunidade, crendo nesses mistérios, ou no mistério revelado pelos apóstolos, e que está revelado aqui na sua palavra, que Cristo é Salvador. E porque Ele é Salvador, e não só Salvador, você vai aprender no texto bíblico que Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é Criador, Ele é Juiz. Aí você vai chamá-lo de Cordeiro de Deus, você vai chamá-lo de Leão da tribo de Judá, você vai chamá-lo de Todo-Poderoso, de El Shaddai. Você vai olhar para as Escrituras, como a gente discutiu, eu não sei, foi ontem na aula dos homens, olhar para o Velho Testamento e perceber que Cristo já aparece lá, sabe? E saber que um dia Ele vai te julgar com toda a misericórdia dEle, porque a misericórdia dEle supera o juízo. Livro de Tiago. É este Senhor que o apóstolo Paulo está falando que vai julgá-lo. Então a opinião de Paulo realmente não importa. Quando Paulo fala, eu também a mim mesmo não me julgo, eu não tenho condições, eu não me atrevo, ele está dizendo isso, primeiramente porque não importa, depois, em segundo lugar, porque é o próprio Senhor quem o julga. E o terceiro aspecto, o terceiro fator do porquê Paulo está dizendo que ele não se julga a si mesmo, aí precisamos ir para o verso 5. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Muito bom. Antes do terceiro argumento, ele diz, nada julgueis. Muito bom, tá vendo? Peraí, se ele é um servo de Cristo, eu também sou. Então beleza, então vamos lá. Eu sou servo do Senhor, você também é. A nossa posição é igual, nossa posição é secundária, nossa posição é de humildade. Nós devemos trabalhar juntos. Mas aí, vamos lá, ótimo, eu sou um pastor e por algum motivo a igreja percebe alguma falha na minha conduta, como pastor, como crente, como homem. Então a igreja vem, né? E vamos lembrar da aula de ontem dos homens, a igreja sempre é representada por nós. Nós mesmos somos a igreja. Quando eu falo a igreja vem até a mim, é um grupo de pessoas que vem até a mim, representando a igreja, apresenta a palavra e aí me julga, porque eu sou um pastor. Vamos lá. O contrário também pode acontecer. Algum servo do Senhor está tendo uma conduta inadequada, eu pela palavra vou lá, porque o meu ministério
o ministério da palavra, o pastor Viana, o ministério do pastor Viana é o ministério da palavra. A autoridade que eu e o pastor Viana nós temos sobre os irmãos e sobre a igreja é o ministério da palavra. A autoridade vem da palavra, nada da minha cabeça, sempre da palavra. Então, um irmão, uma irmã está com uma conduta que não cabe na igreja, não condiz com as escrituras, então a gente vai lá e confronta o irmão. Julgamento. Excelente. Aí Paulo está dizendo: nada julgueis. Então vamos lembrar? Primeiro, nem ele se julga. Ótimo, excelente. Até aí é bom que nenhum de nós a gente se julgue. Não é bom que Marisabel ache que a sua performance foi boa, o Davi acha que a performance dele aqui dirigindo o culto, cantando foi boa, o Vitor no baixo, o Wesley no violão, tal, pessoal aí, hoje deu tudo certo. Não, isso não é bom. Deixa os outros falarem que é melhor, se é que alguém tem que falar. Joia. Apesar que já até falaram aqui que ficou bonito. Eu também gostei. Então vamos lá. Pronto, eu julguei. Ficou bonito, tá uma fofinha, né? Davi aqui também cantando, tal, Vitor fazendo as coisas do baixo, tudo ótimo, excelente. Opa, mas em segundo lugar, lembra, quem vai nos julgar é o Senhor. Lembrando que esse homem, ele está defendendo o seu ofício de apóstolo. E por ele ser um apóstolo, existem coisas que outras pessoas não conseguiam fazer, mas para ele, como autoridade vinda de Deus e a revelação do Santo Espírito, ele consegue contar para nós mistérios de Deus, o plano de Deus para a salvação. E aí esse homem diz: nada julgueis, porque eu não me julgo, porque eu não me atrevo a isso. Segundo, porque é Deus que julga isso daí que está acontecendo na vida da igreja e na vida dessas pessoas e no ministério dessas pessoas. Então, ninguém julgue, não confunda, ninguém julgue aqui, não julgue ninguém aqui com outros julgamentos, que a gente olha para o capítulo 5 tem julgamento, a gente olha para o capítulo 6, do mesmo livro tem julgamento. Não confunda essas coisas, não confunda, porque é o seguinte: este homem não aceita julgamento, porque ainda não é o tempo. Olha só o texto: portanto, nada julgueis antes do tempo. Vocês aí, vamos lá, aqui, o pessoal daqui, conhece, lembra de algum lugar na Bíblia, alguma coisa que acontece aqui no Novo Testamento, que o Senhor diz assim, não é hora? Alguém lembra? Tá. Não, ele falou mesmo, né? Na chegada da minha hora. Não, tudo bem, mas eu estou falando assim, que não é hora de fazer tal coisa, sabe? Você lembra da parábola do joio e do trigo? Os servos queriam. Quer que eu arranque? O Senhor falou: não. Na parábola o Senhor disse: quando que é para arrancar mesmo? Na colheita. Aí sim, quando os dois estiverem diferentes, porque eles crescem juntos, né? Quando os dois estiverem diferentes, aí vocês vão lá e colhem só o trigo e põem o joio para ser queimado, porque é importante ele ser queimado, porque ele vai aquecer a casa, ele vai aquecer o forno. Está vendo? Não é hora de julgar o trabalho dos apóstolos. Então nada julgueis. Quando ele está falando isso, ele não está falando de você, meu irmão, minha irmã, que em algum momento teve que fazer um julgamento na igreja. A gente julga aqui na igreja. Sabe como a gente julga? Eu não estou falando de julgamento com trave no olho, não é isso. Mas num culto de negócio, por exemplo, a gente julga. Os oficiais aqui de Vila São José, os pastores e diáconos, foram julgados. O irmão Ricardo está passando por um período em que ele está sendo observado. Está sendo julgado. Se em algum momento a igreja perceber que existe uma conduta no irmão Ricardo que não está de acordo com as qualificações de um pastor, ele não vai ser consagrado. E que Deus nos livre disso, meu irmão Ricardo, e que você seja uma grande bênção como pastor, onde quer que Deus te leve. Mas, está vendo? Não é para julgar, porque ainda não é o tempo. Então ele não está falando das coisas do cotidiano da igreja. Está entendendo o texto bíblico, meu irmão, minha irmã? Está entendendo?
Então ninguém julgue antes do tempo. E se, vamos lá, existir algo do cotidiano, que não tiver no tempo de ser julgado, então aí eu te peço, ore mais, busque resolver as coisas no tempo certo, que daí é um bom exemplo para nós também, porque a gente não pode simplesmente chegar e querer resolver as coisas do nosso jeito, querer resolver as coisas rapidamente. Nós temos que ter uma conduta cristã, que Deus seja glorificado em tudo e sempre. Então está vendo o que o apóstolo diz? Não é o tempo. Então não julgue. Por quê? Porque o terceiro argumento dele, vamos lembrar do primeiro? O primeiro eu não me atrevo. Por quê? Porque é irrelevante. Por que nem eu mesmo me atrevo? Porque isso não cabe a mim, cabe ao Senhor. Segunda coisa. E o terceiro argumento é porque o terceiro argumento ele é escatológico. Aí, meu irmão, minha irmã, aí não, a gente não tem o que fazer, porque o que Paulo apresenta para esses irmãos é: um dia o Senhor vai me julgar, um dia o Senhor vai julgar todos os apóstolos aqui. E que dia é esse? É no dia do Senhor. Verso 5: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha. Puxa vida, então existem coisas que somente quando o Senhor vier a gente vai julgar? E não cabe a nós? O ministério apostólico é um deles. Meu irmão, isso aqui é mais uma prova de que todos esses homens, então eu vou olhar para vocês aqui, ó, Davi, Ageu aqui, ó, Marcos, Vitor, Marisabel, todos esses homens que se dizem apóstolos, eles são mentirosos e falsos apóstolos. Falei mais uma vez. Ficou triste? Faz bem. Todos eles são falsos apóstolos. E tem deles que são filhos do diabo. Tá vendo aqui, ó? Esses homens, eles eram encarregados de revelar para nós, como mordomos, como alguém que foi dada autoridade para eles, para isso, de revelar os mistérios da salvação. Aí vem esse povo e quer dizer que é apóstolo. Meu irmão, minha irmã, olhe para o texto. Não tem cabimento uma coisa dessa. Agora, esses irmãos que estão querendo julgar os apóstolos aqui, julgar o ministério de Paulo, né? Porque Paulo defende o seu apostolado. Para eles o Senhor diz, né? O apóstolo está dizendo, o Santo Espírito inspirando o apóstolo dizer, só quando o Senhor vier é que isso vai ser julgado. Então, primeiro argumento, por que ele mesmo não se julga? Porque é irrelevante. Segundo, porque é o Senhor que julga. E terceiro, só julga no final de tudo, no tribunal de Cristo. Então é por isso que esse homem está dizendo que não é para julgá-lo. Eu não posso dizer isso e você não pode dizer isso, mas Paulo diz isso na autoridade apostólica em relação à mordomia, na revelação dos mistérios da salvação. E aí nós temos um aprendizado maravilhoso no final do verso 5, que daí é óbvio que se aplica a todos nós, não somente aos apóstolos, mas a todos nós que somos salvos em Cristo Jesus, e que um dia estaremos perante Cristo em seu tribunal, lembrando que no tribunal de Cristo a sua misericórdia triunfa sobre o juízo, sempre lembrando disso. E o que é misericórdia mesmo? É que Deus, Ele te dá o que você não merece. Certo? Não, peraí. Não, isso é graça. Favor imerecido. Não, isso. Muito bem. Ele te dá o que você não merece, é graça. Misericórdia é o contrário. Ele não te dá o que você merece. O que você merece é juízo. Mas a sua misericórdia vem, triunfa sobre o juízo, e Ele não aplica o juízo em você. É isso, misericórdia. Tá? Espero que eu tenha sido claro. Eu preciso correr aqui, porque faz tempo que eu estou pregando já, eu não sei quantos minutos deu?
58? Puxa, perdão. Peraí, vou acabar. Já deu uma hora, né? Perdão, meus irmãos. Vamos lá, bem rapidinho. Então, aí a Bíblia continua dizendo que vai ser julgado no final de tudo, quando vier o Senhor Jesus, o qual também trará à luz as coisas ocultas em trevas. Aí sim, peraí. Então, o que te motivou a vir aqui hoje? O que te motivou a fazer a obra do Senhor? O que tem te motivado a olhar aí pelo teu celular? O que é que tem te motivado? Fala para mim, não para mim, é claro. Me diga, qual é a tua motivação? O que move você para servir a Deus? Cuidar dos teus filhos, da tua mulher, a pregar. O que está me motivando aqui? Qual a minha motivação? A minha própria glória? Pois o Senhor Deus revelará isso um dia. Eu não estou falando que vai passar um filme e todo mundo vai ver quem você é, nada disso, nada disso. Não estou dizendo essas coisas, mas que Ele vai revelar, Ele vai, porque a Bíblia diz que Ele vai revelar. E aí vai manifestar os desígnios dos corações. O que me motiva? Primeiro, Ele revela, no final de tudo, não só para os apóstolos, tenha certeza disso, porque todos compareceremos perante o tribunal de Cristo, para receber o bem ou o mal que tivermos feito por meio do corpo, tá? Não se esqueça, ou bem ou mal, o que tivermos feito por meio do corpo. E aí, meu irmão, minha irmã, isso sim tem que nos motivar. E aí eu deixo para você meditar. Não quero mais tomar o seu tempo. Quero deixar o gostinho talvez para alguns de quero mais. E para aqueles que já estão cansados, o ainda bem, não tem problema. Também se você falou ainda bem que acabou, não tem problema. Mas você que está gostando do texto bíblico explicado, que você seja motivado a pensar nisso. Revela o que está oculto, manifesta os desígnios do coração. Qual foi minha motivação? E aí sim, cada um receba de Deus o louvor. Então não adianta os coríntios eles julgarem o ministério de Paulo, o ministério apostólico. Não adianta. É de Deus que ele vai receber o louvor. E aí eu quero te dizer, não ligue para nada nunca. Nada. Receba de Deus o louvor. Receba de Cristo o louvor. Lembra de hoje de manhã o pastor Viana falou, eu quero ser capacho, né? Capacho. Eu sempre brinco com ele, falando para ele que ele não vai ser. Não adianta. O senhor não vai ser capacho. Eu não quero pisar no senhor. Ele sempre brinca assim. Para mim não tem problema de eu ser capaz. Nem para mim. Se o Senhor Jesus falasse para mim, Neil, é o seguinte, a sua vaga é capacho. Tá bom, Deus. O senhor mandou, eu vou. Mas ele não vai fazer isso porque não está nas escrituras que ele vai fazer isso com a gente, mas eu também iria. Certo? Aí eu te digo, receba o louvor do nosso Deus. Receba. Que Deus te abençoe e que você tenha uma boa semana. Eu quero orar. Logo após a oração teremos mais uma canção. É isto. Então que os irmãos possam se despedir dos irmãos em casa com uma canção. Mas eu quero orar por você. E mais uma vez digo a você, você hoje ouviu falar do mistério oculto, o mistério que era só de Deus, o plano de Deus para a salvação, que foi realizado na pessoa de Jesus Cristo e em sua obra. Lembra disso? Se você precisa de mais informação, fala com a gente. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra. Abençoe o teu povo, ó Pai, que tem se conectado para ouvir as Escrituras. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, ó Pai eterno, do pastor Viana, irmão Ricardo, outros pregadores da palavra, e que nós possamos ser sinceros sempre, que nós possamos, ó Senhor Deus, ser fiéis, da mesma forma, ó Senhor Deus, que como mordomos dos mistérios, eles, ó Pai, deveriam ser fiéis, que a gente, ó Senhor Deus, como mordomo daquilo que foi revelado, a gente possa ser fiel também. E abençoe cada um no seu chamado, cada um na sua vida, cada um, ó Pai, na autoridade que o Senhor deu, para que nós possamos te servir e te representar, seja na igreja,
na nossa casa, ó Senhor Deus, na sociedade, numa empresa, onde quer que a gente esteja, com a autoridade que o Senhor nos deu, que a gente possa fazer tudo para a honra e para a glória do Teu nome, e que o Senhor seja exaltado através de nós, por meio de nós e em nós, em nome de Jesus, amém. Não, Deus abençoe a todos, obrigado.